Olá, meus queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Pessoal, estamos na luta aí, sabemos que a luta é diária, não para. Infelizmente, as nossas dificuldades que vêm aí com relação a essa energia, nesse racionamento, e acaba nos atrapalhando tanto para gravar uma aula quanto para postar uma aula para vocês, né? Mas é assim, pessoal, a gente tem que se reinventar, temos que nos readaptar e principalmente continuar lutando e acreditando que tudo vai dar certo, tá? Então, gente, dando continuidade à nossa aula. Na aula anterior a gente trabalhou a introdução sobre o nosso conteúdo de probabilidade. Hoje a gente vai dar sequência trabalhando na atividade em si, tá? Para quem está com o livro aí, está na página 50, né? Página 50. Então a gente vai começar trabalhando nesta página, somente nesta página hoje, para a gente não fazer um vídeo longo, porque já temos esse problema de energia, né? A gente tem que gravar um vídeo que dê tempo de postar nesse período que nós temos energia. Se o vídeo for muito longo, né, acaba que não dá tempo de carregar, acaba a energia na internet, vai embora e a gente não consegue carregar. Mas aqui a gente vai fazer o possível para dar tempo de a gente resolver aqui o máximo e também de passar a explicação suficiente para que todos vocês consigam entender e compreender. Certinho? Então vamos lá na nossa atividade de hoje, tá? Então ela começa na 18ª, tá? 18ª questão, né? Ela já começa na 18ª. E diz a seguinte situação: Adilson e Laís são candidatos à presidência de um clube. Juliana, Gilberto, Paulo e Kátia são candidatos à vice-presidência. Quantos e quais podem ser os resultados da eleição? Tá? Então, o que ele quer saber aqui? Olha a perguntinha. Quantos e quais podem ser o resultado da eleição? Bom, gente, aqui a gente está tratando, tá, de probabilidades. Então, probabilidades, tá? Como eu já falei para vocês, também é possibilidades de acontecer. Então não é à toa, né, que neste domingo agora, né, foi as eleições em vários estados, né, e municípios também do Amapá, inclusive o Macapá ficou de fora por causa da energia, né? Então nós temos dois candidatos aqui concorrendo à vaga de presidência. Presidente, coloca aqui. Presidência. Quais são eles? São os Adilson e quem? Adilson e Laís. Certo? Os candidatos à vice-presidência, quais são eles? Nós temos aqui, ó, a vice. Coloque aqui na ordem. Juliana. A próxima, Gilberto. Próximo, Paulo. Próximo, Kátia. Tá? Então, aqui, gente, nós temos uma situação bem simples, tá? Por que bem simples? Porque nós só temos aqui, ó, dois candidatos concorrendo à presidência. Quais são eles? Adilson e Laís. E concorrendo à vice-presidência, nós temos quantos candidatos? 4. Juliana, Gilberto, Paulo e Kátia, tá? Então, como a gente está tratando de probabilidade, que também são possibilidades, vem a perguntinha aí para nós. Quantos e quais podem ser os resultados da eleição? Então, de cara aqui, gente, a gente já pode fazer um cálculo simples. Qual é ele? Ó? Como eu tenho dois candidatos
concorrendo à vaga de presidência, eu vou calcular com quem? 2 vezes quem? Vezes 4. Vezes 4, que são o quê? A possibilidade a candidatos a serem concorrendo à vaga de vice-presidência. Então, 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá o quê? 8, certo? Então, aqui, nós temos o quê? Quantos e quais podem ser os resultados da eleição? Bom, então o primeiro, quantos? Quantos, são 2 perguntas aqui, tá? Não confunda. Quantos e quais podem ser o resultado da eleição? Quantos? Primeira, nós temos 8 possibilidades. E aí, quais podem ser o resultado? Agora, no quais, tá? A gente pode ir relacionando de um por um, Aqui no Adilson, tá? Ele pode, digamos, se ele for eleito, tá? Se ele for eleito, quem pode ser como vice dele? Pode ser a Juliana, tranquilamente, tá? No caso, levando em consideração se o Adilson conseguir a vaga de presidência. Se ele conseguir a vaga de presidência, quem pode ser o vice dele? Pode ser a Juliana, tá? No primeiro termo, é uma primeira possibilidade. Segunda possibilidade pode ser também o Gilberto, tá? Ele pode ganhar a presidência e Gilberto pode ser vice dele. Assim como ele pode ser presidência, Paulo pode ser o vice dele. Também Adilson pode ser o presidente e a Kátia pode ser a vice dele. 4 possibilidades de Adilson presidente e qualquer um deles como vice. Certinho? Mesma coisa acontece com a Laís. Se a Laís que ganhar para presidente, certo? Para presidenta, né? Mais ou menos, creio que seja essa a forma correta. Se não for, a professora Juliane vai corrigir depois, tá? Quem pode ser a vice da Laís aqui, Também, mesmas 4 possibilidades, A Juliana pode ser vice da Laís. Quem mais? O Gilberto pode ser vice da Laís. Quem mais? Paula pode ser vice da Laís. E quem mais? Fechando aqui, a Kátia pode ser vice da Laís também. Então, você confere aqui, 1, 2, certo? E aqui, as 4 possibilidades na primeira. 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No caso aqui, tá? Deu 10 por causa dos presidentes, certinho? Mas, tá? Quantas possibilidades nós temos aqui no total? Nós temos 8 possibilidades. Ou pode ser tanto essa, como pode ser esse, como pode ser esse, como pode ser esse. Tendo quem? Adilson como presidente. E na Laís? Pode ser a Laís e como vice pode ser qualquer um dos 4, tá? Então, dessa forma que eu mostro quem, no caso, pode ser presidente e quem pode ser vice, certinho? Quantas possibilidades nós temos aqui? 8 possibilidades, com 2 candidatos a presidente e 4 candidatos a vice-presidente. 4 vezes 2, 8. 8 total de possibilidades, certinho? Então, a gente vai para a nossa próxima. A próxima aqui, gente, é a questão número 19, tá? Então, essa aqui, tá tranquilo também, essa questão. Então, eu vou deixar até com ela para vocês aí tentarem, certinho? Por quê? Deixa eu olhar aqui, olha, começa até com o nome do professor aí, que coisa, né? Márcio foi a uma lanchonete para comer empada. Veja na ilustração abaixo as opções de tipos e sabor, tá? Então, me deu aí, tá? Um cronogramazinho aí. Na ilustração abaixo as opções de tipos e sabor, tá? Então, nós temos aí, grande, tá? E pequena. Quais são os sabores que tem?
tá? No tipo, quando está se referindo a tipo, tenho grande e pequena. Sabor, sabor nós temos de camarão, palmito, frango e legumes. Aí vem lá na letra A perguntando a seguinte situação: construa um diagrama, tá, de árvore mostrando todas as opções de Márcio, tá? Quando ele fala construa esse diagrama de árvore, vai ser mais ou menos como eu fiz aqui, ó. Então você vai pegar a grande, tá? E montar quantas possibilidades ele vai ter de cada sabor, tá? E depois você vai pegar a pequena e mostrar também, fazer mais ou menos como eu fiz aqui, a quantidade de possibilidade que ele vai ter de cada sabor também, certinho? Na letra B diz assim, quantas opções ele tinha, tá? Quantas opções ele tinha, isso aí tá bem óbvio aí, tá? Letra C, faça um diagrama de árvore com acréscimo de uma possibilidade de sabor de calabresa, tá? Então, na letra C, está acrescendo como se fosse um sabor a mais, certo? Além dos 4 que já tem aqui, no sabor de camarão, palmito, frango, legumes, acrescentar mais uma possibilidade. Qual é ela? De calabresa. E construir também no mesmo modo que está aqui, tá? Construa o diagrama de árvore, tá? Você mostrar grande, quantas possibilidades, pequena, quantas possibilidades, dessa forma, tá? Se não entendeu, gente, não se preocupem, que numa aula posterior eu vou mostrar para vocês como ficou essa situação, certinho? Bom, pessoal, voltando aqui, tá na questão número 20, certo? Bom, lá na questão número 18, pessoal, se vocês não entenderem de primeira, tá? Como tá gravado no YouTube, volta o vídeo, assiste novamente, tá? Assista quantas vezes for necessário até você conseguir pegar, visualizar legal a montagem, tá? Ter um entendimento sobre a questão, tá? Se não entendeu de primeira, assiste novamente, volta ao vídeo, que eu sei que vocês vão conseguir entender. Lendo com calma cada questão, tenho certeza que cada um de vocês vai conseguir entender, certinho? Aqui na 20ª questão, gente, nós temos a seguinte situação. No lançamento de um dado de forma hexaédrica, são 6 possibilidades do resultado. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Já no lançamento de uma moeda, são 2 possibilidades de resultados, cara ou coroa. Eu lembro que na aula anterior, né, até falei a questão da moeda, que você lançar uma moeda para o alto, né, quando ela cair na palma da sua mão, só existe 2 possibilidades de dar um resultado ali, né, ou cara ou coroa. Não tem como ela cair em pé na sua mão, né? Isso aí está fora de cogitação, tá? Então aqui ele está comparando, gente, é uma relação entre o dado e uma moeda, tá? Só lembrando que o dado tem o quê? Tem 6 faces, tá? Vai do 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já a moeda ou é cara, né? Ou coroa, tá? Só 2 possibilidades, ou cara ou coroa, uma moeda, né? Já o dado não, ele tem o quê? 6 possibilidades. Se você arremessar um dado, ele pode cair com a face número 1 para cima, ou com a face número 4, número 2, tanto faz. Mas ele tem quantas possibilidades de cair? 6 possibilidades, tá? Quando você lança o dado, você já arremessa o dado, pode cair qualquer um desses números, mas existe apenas 6 possibilidades, certo? E o que está dizendo aqui no nosso probleminha? Está dizendo da seguinte forma: quantos e quais são as possibilidades de resultado no lançamento simultâneo desse dado e dessa moeda? Ou seja, se eu lançar os 2 ao mesmo tempo, certo? Quantas possibilidades nós teremos aqui? Bom, no caso da moeda, ó, cara, se eu lancei a moeda, digamos que ela caiu cara, né? Ela pode aqui, ó, quando cair cara,
vir com o número 1, uma possibilidade, vir com o número 2, duas possibilidades, cair com o número 3, terceira possibilidade, cair com o número 4, com o número 5 e número 6. Coloca aqui embaixo aqui. Que possibilidade é essa aqui, ó? Eu lançando os dois ao mesmo tempo, certo? Se eu lançar a moeda, caiu cara, pode, e eu lançando o dado, pode o quê? Cair qualquer um desses números. Então eu tenho quantas possibilidades aqui se eu lançar 6 vezes a moeda e digamos nas 6 vezes cair cara? Olha as possibilidades que eu vou ter aqui, ó. 6 possibilidades também, tá? Então, quando eu lanço a moeda, pode cair cara ou coroa. Digamos que caiu cara, tá? Quando eu lanço o dado, pode dar qualquer um desses valores aqui, entre 1 e 6, certinho? Mas são todas essas possibilidades aqui, ó, que pode ocorrer. De cair cara com o número 1, pode ocorrer cara com o número 2, pode ocorrer cara com o número 3, pode ocorrer cara com o número 4, pode ocorrer cara com o número 5 e pode ocorrer cara com o número 6. Então, pode ocorrer 6 possibilidades somente com um lado da moeda cara. E de repente, se eu jogar e cair coroa, olha aí, se eu jogar de novo a moeda e cair coroa, quantas possibilidades vai ter com o outro lado da moeda, no caso coroa? Quantas possibilidades vai ter se eu jogar novamente os dois juntos e cair coroa? E o dado? Quantas possibilidades teria aqui? Também, pessoal, teria o quê? 6 possibilidades, tá? Se caísse coroa, na questão do dado, poderia ser o quê? Qualquer um desses números também aqui, ó. Poderia ser o 1 também, poderia ser o 2, poderia ser o 3, o 4, a 5 e o 6, certinho? Então, teria quantas possibilidades aqui, gente? Teria 6 aqui, tá? Então, eu teria quantas possibilidades arremessando os dois ao mesmo tempo? Eu teria o quê? 12 possibilidades, tá? Qual é o modo simples de resolução aqui, ó? Se desse lado aqui, ó, tenho cara ou coroa, tenho quantas possibilidades? 2, certo? E desse lado, num dado, o dado tem quantas faces? 6, tá? Então, 2 vezes 6, 12, tá? Então, 12 aqui só comprovando, tá? Que o número de possibilidades que eu tenho lançando a moeda e o dado simultâneo, eu tenho 12 possibilidades de acontecer basicamente isso aqui, tá? 12 possibilidades. Se eu lançar moeda, pode cair cara com qualquer um dos números, tá? Ou pode cair coroa com qualquer um dos números. Por exemplo, eu lancei a moeda e o dado. De repente caiu coroa. Pode cair coroa e o dado com o número 3, tá? Digamos, se eu arremessei de novo os dois juntos, de repente caiu cara. E aqui caiu, digamos, o número 5. Tranquilo, tá? O que está mostrando para vocês aqui? Que eu tenho 12 possibilidades arremessando ao mesmo tempo tanto a moeda quanto o dado, certo? E se eu arremessasse somente a moeda, quantas possibilidades eu teria aí de cair cara ou coroa? Somente 2, né? Como eu já expliquei para vocês na aula anterior, porque a moeda só tem 2 faces, ou cara ou coroa. Só tem 2 possibilidades. Lançou a moeda, ou vai cair cara, ou vai cair coroa, certo? E aqui no dado, se eu arremessar somente o dado, quantas possibilidades eu vou ter aqui no total? 6, porque varia do número 1 ao número 6. Então, quando eu arremesso um dado, tá? Ele pode cair tanto com a face número 3 para cima, número 4, número 6, número 1, tá? Ou seja, 6 possibilidades. Então, aqui é só fazer uma continha simples. Se aqui eu tenho 2 possibilidades, aqui 6, aí você só faz multiplicar. 2 vezes 6,
12. Agora, se ele pedir para você mostrar mais ou menos assim, né? Aí você tem que mostrar, tá? Cara, pode acontecer que caiu o número 1, pode acontecer o número 2. Quando ele pedir estilo árvore, né? O que é o que está pedindo lá na 19ª questão. Então, você vai montar mais ou menos nesse estilo lá na 19ª questão que está pedindo, que eu pedi para vocês tentarem, né? Tentarem não, fazerem, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Certinho aí, gente? Que mais aqui eu posso falar dessa 20ª questão? Bom, eu acho que da 20ª é isso aí, não tem muito o que falar sobre ela, tá? Já é mais ou menos isso que eu expliquei para vocês. Talvez dê para a gente fazer ela tranquila aí. A 21ª, pessoal, também eu vou deixar para a próxima aula para o vídeo não ficar longo, tá? Porque tem a questão do tempo, tá? de enviar para o YouTube, tá? Mas eu quero que vocês também tentem fazer a 21ª, que diz assim, ó. Em um quiosque de flores, há as seguintes opções de vasos de buquê. Tá? Tem um azul aí que custa 40, né? Um branco que vale 30 e um, acho que é o verde, né, que vale 28. E aí nós temos um buquê de flores que custa 29 e um outro que custa 19. Aí fala a seguinte situação embaixo. Lúcia quer comprar um vaso e um tipo de buquê de flores. Quantas opções ela tem para fazer essa compra? Em qual delas gastará mais, tá? Então isso aqui, pessoal, é só vocês ler com calma e tentar fazer a montagem, a possibilidade. Um buquê com tal vaso e ver dentre eles o qual é que sai mais em conta ou é mais quanto gastará mais, né? Ou seja, qual que vai ter o preço mais elevado, tá? Então eu peço para vocês que leiam com calma e tentem construir aí, tá? Eu tenho certeza que dá para vocês tentarem, mas se não conseguirem, não se preocupem que na próxima aula eu trago aqui a resolução, a explicação como proceder na resolução dessas questões, certinho? Então tá, pessoal, por hoje a gente fica por aqui, tá? Lembrando que eu não posso fazer um vídeo longo porque demora muito para carregar. E a gente tem que carregar nossos vídeos antes da energia ir embora, né? Porque se a energia for embora, tchau. Tem que começar tudo de novo. Então, gente, fique com Deus. Até a nossa próxima videoaula. Que o Papai do Céu cuide de cada um de nós, certinho?